Tá, e antes do Alexandre Calari partir para Bolonha e trazer muitos quadrinhos bons para nós e levar os nossos quadrinhos também da mala, vai vender muito a Guardela lá, vai vender muito Ogivinha, muito Esfera. Olha, nem saiu Esfera ainda, você já pode vender, hein? Vender o pitching. Eu quero ver. Antes de tudo isso, nós vamos comentar aqui as notícias e os trailers dos últimos 15 dias. A começar por trailer 2 da Supergirl, que saiu no dia em que foi ao ar o outro Clarim quinzenal. Então agora a gente vem e comenta. E, poxa, um dia antes dessa gravação aqui, que nós estamos gravando dia 10 de abril, no dia 9 saiu o trailer do Justiceiro. Vamos comentar também. E tem trailer novo de Mortal Kombat. Boa, vamos comentar todos esses. No campo das notícias, ele voltou. Alan Moore, ele está de volta. Numa matéria do Fora do Plástico. Alan Moore diz que quadrinhos deixaram de ser acessíveis à classe trabalhadora. Essa é uma das matérias que nós vamos comentar aqui. Além disso, Mario Galaxy detonado pela crítica, mas tem altas bilheterias. E por fim, Homem-Aranha Um Novo Dia. O filme está passando por regravações de Tom Holland. Puta merda, vamos ver tudo isso e comentar muita coisa boa depois da vinheta. Guardiões da Galáxia Feeling, não é mesmo, pessoal? Guardiões da Galáxia encontra John Wick, né? Encontra John Wick, boa. Ale, o que você achou, cara? Ah, cara, puta, sempre eu tenho que dar essas opiniões. Vamos dizer assim que o Lobo vai ser foda. Diremos assim, o que eu achei? Que o Lobo vai ser foda. Não, cara, eu acho que a Supergirl tá completamente equivocada. Eu fiquei refletindo bastante acerca do que eu não tava gostando. Quando ela apareceu no final do Superman, eu gosto muito da atriz. Aquela participação foi até interessante, mas eu fiquei pensando no que a Supergirl representa pra mim, tudo que eu li ao longo da carreira dela. E a Supergirl, ela não é essa personagem disfuncional, bagunçada, loucona, tá? Ela até tem um outro momento nas HQs em que ela passa por essas situações, saca? Mas ela nunca foi essa personagem. Ela surge lá como uma contraparte feminina do Superman, entendo isso, ela era só um personagem genérico, mas ela meio que encontrou seu lugar no universo DC, saca? E sei lá, durante todos os anos 80 e 90, as coisas que eu lia, ela era uma personagem que sabia quem ela era, sabia o que ela estava fazendo, mesmo nas recriações, quando o John Byrne recriou o Homem de Aço e tudo tal, quando ela volta com uma personagem poderosa, saca? E ela não é aquilo que eu estava vendo na tela. Eu não consegui me identificar com aquilo. E o próprio trailer diz assim, encontre seu lugar no universo, alguma coisa do gênero. Eu tô meio cansado disso. Saca, Bruno? Eu fiquei pensando por que tanta gente se identificou com o Capitão América, tanta gente se identificou com o Pantera Negra, porque eram personagens que não estavam se procurando, se encontrando, passando por uma jornada. Tipo, mano, tá na hora de chegar e falar assim, ó, eu sou o cara, eu sou foda, eu faço, eu aconteço, e não sei o que lá. Parece que tá sempre a mesma história sendo contada. Eu tô curioso pra ver o filme. Eu acho que vai ser um filme divertido no final das contas, mas eu acho que a personagem tá equivocada. Quero ver o final, quero no final das contas como vai ser, a jornada que ela vai atravessar e tudo. Mas sei lá, esse é o sentimento que eu tô tendo. Às vezes essa jornada dela serve para no fim do filme ela estar no ponto que você mencionou agora, né? No ponto dos quadrinhos em que ela se reconhece, sabe da sua importância, entre mais de acordo com os quadrinhos de sempre, né? Que você mencionou que li e tudo mais. Mas, pô, eu concordo um pouco com você, cara. Eu acho que isso pesa ainda mais a mão quando é personagem feminina, sabe? Tem muito filme de personagem feminina assim, sabe? Tentando se encontrar, se provar. Eu gostaria também que fosse a Supergirl já mais conectada com o cânone dos quadrinhos, assim, sabe? Com o que ela é no principal. Quando você fala em Supergirl, a personagem que vem à mente não é essa do trailer. Vem à mente uma outra personagem, né? Uma personagem forte, com muitos poderes, que protege o primo, mesmo sem o primo saber. Tá implícito no nome, né? É super. É que nem o Superman. É Supergirl.
todos os aspectos, assim, positivos da humanidade potencializados. É o exemplo, é a força, que carrega de ser a última sobrevivente de seu planeta, né? Assim como o Superman é o último sobrevivente masculino, ela é o último sobrevivente feminino, e entende tudo isso. Essa é a personagem que vem à mente quando nós falamos de Supergirl, quando leitores de quadrinhos falam de Supergirl. Não é essa que foi apresentada no trailer que vem à mente. Então, de cara, a gente quer ver a que vem à mente. Mas, às vezes, o filme vai fazer justamente essa jornada e nos deixar para um filme 2 nesse ponto aí. Ao mesmo tempo, como fã de quadrinhos, a gente fica empolgado nos what if, né? E se eles tivessem optado por outro caminho? Se eles tivessem optado... Por exemplo, você mencionou a recriação do John Byrne. Por incrível que pareça, eu gosto muito da recriação do Jeff Loeb, que foi depois, né? A do John Byrne não é o conceito Supergirl do filme, né? Que é o sobrevivente de Krypton. Ela, se não me engano, depois vira uma alienígena. Sim. É um transmorfo, é outro... Tem até mas eu estava me referindo mais à essência da personagem, né? Até esteticamente e tal. Isso, mas aí quando chega o Jeff Loeb, ele traz a Supergirl real mesmo, a de Krypton, de volta e tudo. E na criação do Jeff Loeb, eu me recordo que, inclusive, acho que é com arte do Ed McGuinness, eu não tenho certeza mais, sai aqui no Brasil em Superman /Batman. Mas, pô, é uma história mega legal que o Darkseid vê o poder que ela tem e pega ela primeiro. E faz meio que uma lavagem cerebral nela para ela ir contra o Superman. E aí Superman, Batman, Mulher Maravilha tem que se unir para tentar salvá-la. E aí quando eles atiram da mão do Darkseid, a Mulher Maravilha fica com a responsabilidade de treinar a Supergirl agora com a mente normal de novo. Pô, é uma trama muito legal, cara. É muito legal. Só que para ter esse filme aí, teria que ter outro filme da Mulher Maravilha, o filme do Batman... E mais um do Superman se pá, né? E o Danielzinho, também tá no Guardiões da Galáxia Feelings, como falou, né? É um trailer bem parecido com Guardiões, assim, essa coisa do foninho de ouvido, estética meio anos 80. O sobretudo. E só quando você seguir, eu sei que eu passei a bola pra você, mas só pra dizer pra galera por que o seu Guardiões da Galáxia Feelings incomoda tanto. Porque, tipo, muita coisa tentou copiar o Guardiões da Galáxia desde que o Guardiões da Galáxia saiu, né, cara? Sim. Então, mais uma tentando ser Guardiões da Galáxia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu dou o benefício da dúvida, assim. Tudo que envolve esse filme eu gosto. Gosto do diretor, o Craig Gillespie, gosto da Millie Alcock como Supergirl, gostei da aparição dela no Superman. Eu acho que essa personagem, nesse filme, é pra ser um oposto do Superman que a gente viu no filme, sabe? Enquanto ele tava lá... O Superman, bem retratado no filme de James Gunn, ela já tá mais alquebrada, tem sofrimento, tem essa coisa aí, toda que vocês falaram. E eu acredito sim que vai ser essa jornada. Esse filme vai ser pra colocar ela no lugar dela, dessa Supergirl que o Alexandre gosta, como o Bruno comentou aí. Eu acho que vai ser isso. Os executivos tenham ponderado que se fizessem da forma como o Ale e eu mencionamos agora, ficaria muito parecido com o do Superman, né? Isso. Eles queriam algo contrastante. Exato, acho que sim. E o trailer ele tem coisas legais, né? Claro, tem tudo isso que eu falei, né? Que eu gosto do diretor, gosto da atriz, gosto de ser baseado no quadrinho do Tom King e da Bilks. Tem o aval deles, legal. Eles participaram, foram visitar as gravações lá. Tem muita coisa a favor, para além desse primeiro trailer que lembra Guardiões da Galáxia com o John Wick. Assim, tem muita coisa legal envolvendo esse filme. Não é o primeiro trailer, esse é o segundo trailer. O segundo trailer, Teve um teaser, né? Mas tem muita coisa legal aí, sabe? Eu acho que tem muito potencial. O Lobo tá legal, finalmente o Jason Momoa numa boa escalação. Eu tô esperançoso, assim. E tem uma coisa que eu gostei, que eu não imaginei que eles iam mostrar agora, que é a destruição de Argo, né? Aparece ali a Redoma se formando, ela se despedindo do pai e tal. Então acho que tá bem calcado na grande mitologia da Supergirl, apesar de não ser essa personagem no nível de maturidade que o Ale estava esperando, que costumeiramente ela é mostrada nos quadrinhos. Eu acho que vai ser essa jornada nesse primeiro filme mesmo. E no 2 vai ser muito mais parecido com o que todo mundo estava imaginando, assim. Eu acho que até essa estratégia de ser Guardiões da Galáxia é meio pensadinho para gerar esse burburinho, para todo mundo falar, é muito parecido, porque dá engajamento pra caramba, né? Essa conversinha fiada assim, o James Gunn fazendo de novo, fazendo as mesmas coisas. Os marqueteiros sabem disso, sabe? Então talvez mude um pouco na hora que a gente for assistir o filme, assim. Eu tô acreditando nisso. Vamos ver. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta, posso cravar aqui, que vai ser melhor do que o filme de 1984 da Supergirl. Vai. Uma parada a gente também reassistiu. Que aí tem vídeo aqui, o vídeo de vocês tá muito bom. Mas uma coisa que você falou, Daniel, o trailer dá até mais o aspecto de Guardiões da Galáxia, e de fato às vezes o filme pode não ser isso,
porque em trailer tem uma coisa que não tem nos filmes, que é o lettering, né? E as cores e tudo mais. O lettering que eles colocam, os dizeres, todos são em fontes muito similares às usadas em Guardiões da Galáxia, né? A forma como o trailer é montado é muito parecido com os trailers como eram montados do Guardiões da Galáxia. Sim. E às vezes no filme a montagem difere bastante, né? Então pode ser realmente um marketing pensadinho, que os caras devem estar pensando assim, bom, se os fãs de DC vão assistir esse filme de todo jeito, por ser o segundo filme do novo DCU. E quanto a gente tem que pegar o público ocasional, essa pegada pode ser que pegue, né? Os caras têm estudo de marketing, essas coisas todas. Então pode ser essa estratégia realmente, cara. Vamos torcer pra ser isso. O filme ser nesse sentido de pegar uma personagem, igual a Ale falou, né? Alquebrada e triste, melancólica por conta da destruição de tudo da vida dela, né? Perda da família, e aí ela se reconectar no fim e talvez até acabar na Terra, né? Entrando pra família do Superman, né? E aí eu acho ainda que o James Gunn deve ter nos planos de fazer uma super família, sabe? Ampliar a Superboy depois de Jaquetinha, sabe? Superwoman e a Lois agora é Superwoman, vocês estão ligados disso, não? Sim. Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, ela é Superwoman, né? Aí agora, só para fechar esse trailer, talvez a decisão que o James Gunn tenha tomado de jogar essa Supergirl completamente fora da curva seja também para se distanciar da Supergirl da série, né? Porque a série conquistou uma legião de fãs aí, foram trocentas temporadas, todo mundo adorava aquela Supergirl, aquela atriz, era a Supergirl correta, do ponto de vista de a mais parecida dos quadrinhos. Então, talvez seja aí uma forma de, peraí, vamos criar o máximo de distância daquilo, né? Não sei. Pode crer. A gente, como fã, tem as opiniões rasas, assim, que a gente comenta, vê o trailer e sai comentando, né? Esses caras, eles têm que parar e estudar mercado, estudar um monte de variante, ver os outros produtos que vieram anteriormente. É difícil, né? Não é fácil, não. Mas eu tô esperançoso, eu acho que vai ser um bom filme. Vamos lá. Eu também acho. Vamos lá. Trailer 2 de Mortal Kombat. Antes de passarmos pro do Justiceiro, que é o inédito da vez. Olha, eu não sei vocês, cara, mas eu já esqueci do fiasco que foi Mortal Kombat 1. Estou muito, muito ansioso pra ver o 2. Gente, esse trailer me pegou, velho. Mas por quê? Música certa, porra. Trilha sonora cativante pra caramba. Pô, eu adorei o trailer também, viu, Drago? Eu nem assisti o Mortal Kombat 1, como eu já comentei aqui algumas vezes, né? Não tenho nenhuma vontade de ver depois de ver vocês malhando o filme. Mas o 2 eu tô curioso, porque o marketing tá muito bom. E esse segundo trailer, bicho, tem momentos muito legais, frases icônicas dos jogos, começo de Fatality e a trilha sonora sensacional, bicho. Eu tô querendo assistir. Não sei se eu vou ao cinema, mas no streaming eu vou ver com certeza esse filme. Ah, nós vamos ver no cinema, Daniel. Nós temos que fazer vídeo na estreia desse filme aí, cara. Será, Drago? Ah, não dá, mano. Temos que ver, pelo amor de Deus. Você acha que eles vão perder? O outro vídeo nosso deu mais de 100 mil visualizações. Você acha que nós vamos perder isso aí? Então iremos na estreia. Temos que ver na estreia, todos nós três. Cada um vai na sua cidade que seja. Ou a gente vai em São Paulo, se reúne um dia de gravação lá, vai lá. Igual a gente fez com o Thunderbolts e Capitão América, lembram? Sim, que nós fomos juntos. Vamos junto, mano. E eu acho que dá pra ver eu acho que dá pra ver o 2 sem ver o 1, né? Total, Daniel. Não vejo um, cara. Vai ser bom, inclusive, no vídeo com nós três, tem a dinâmica de eu e do Ale que vimos o primeiro e a sua de que não viu o primeiro. Pra ver se funciona. Não vejo o primeiro, você tá entendendo? Por favor. Você vai se machucar. Você vai sair quebrado. Tem uma coisa nesse Mortal Kombat 2 aí que o Alexandre vai gostar muito, que o roteiro é do Taylor Sheridan, né? Mentira! Lógico que é mentira. Olha, você se divertiu, o que você tá achando? Pasmem, eu gostei também, por incrível que pareça. Porque todos esses filmes aí, esses produtos que têm saído, estão tudo pra lá de genérico. Continua tendo uns gráficos genéricos, né? De fundo, quando eles entram lá no combate mesmo, lá atrás parecia que eles estavam em Eternia, que parecia que eles estavam em Narnia, que parecia que eles estavam no mundo do Harry Potter, parecia que eles estavam tudo no mesmo lugar. Continua tendo isso. Mas me parece que os caras decidiram não reinventar a roda e foram direto no que funciona, cara. Você falou assim, porra, entre a música, entre os personagens bem caracterizados,
pegaram o Cal Urban lá, e o cara tem carisma, o cara conquistou os fãs aí com os últimos trabalhos dele, The Boys, o cara é o Juiz Dredd, desde o Senhor dos Anéis, todo mundo gosta dele e tal. Pegaram o ator legal, o elenco de apoio legal também. Parece que vai tudo funcionar, cara. Mesmo as lutas lá, com as peripécias e tudo, meio que emulando o que a gente via no videogame. É isso, cara. Emulando precisa... total, Ale. Emulando total. Eles têm até a coragem de fazer o enquadramento o enquadramento frente, assim, clássico de videogame, né? É um enquadramento não muito bom para cinema, mas para cinema de videogame, Mortal Kombat funciona muito bem, né? Funciona bem isso, demais. Cara. Ao contrário da Supergirl, me parece que os produtores entenderam o que o galera quer ver. Estamos falando de 2 trailers, ninguém viu os filmes, a gente está chutando aqui. Mas tudo que a gente acabou de criticar na Supergirl é o que o Mortal Kombat acabou de entregar, cara. É isso que vocês querem ver? Então toma. Aí, eu saí feliz. No primeiro trailer eu até reclamei, que eu falei, eu acho que eles deviam ter colocado a música com mais força, né? Que eles colocam, só insinuam a música no outro trailer, né? De leve, assim. E às vezes tem trailer que pega essas músicas clássicas, tipo a do Superman mesmo. Pega a trilha sonora clássica do Superman e rearranja numa guitarra diferenciada e tal. Aqui nesse Mortal Kombat 2, os caras usaram a mesma trilha, do jeitão que é das antigas mesmo, usaram bastante, cara. Usaram até de vez em quando as frases excellent. Sabe aquele cara que tem de vez em quando umas frasezinhas soltas no meio da pegada eletrônica? Eu achei demais, gente. Esse filme tem tudo pra ser... Pode ser a maior galhofa que for, mas é exatamente o que a gente espera de Mortal Kombat 2. É uma galhofa. É isso, né, cara? Ninguém não vai ganhar essa porra. É só você curtir, se divertir. E como fã, você não quer ser revoltado. Você quer sair feliz, pô. O duro é que galhofa tem tudo pra desandar também. Porque, veja, nossa, mano, agora eu já fiquei triste de novo. Ai, minha própria cabeça é um rolo, gente. Deixa eu explicar o que me veio na mente aqui em 2 segundos. Eu lembro da gente comentando o trailer de Kong vs Godzilla, que também entregou tudo que os fãs queriam ver no trailer. Era uma galhofa boa, tudo bom, bem encaixadinho. Chegou o filme é assim uma galhofa, mas é uma merda. É uma galhofa horrorosa. E olha, cara, galhofa também pode desandar fácil, pensando bem, viu, mano? Assim, porque a turma ainda criticou. Eu acho que esse vídeo eu falei com o Ale. Foi eu e você que fomos ver o filme. Ou não, foi o Danielzinho. Fui eu. O Silicone foi eu e você, Danielzinho. Foi o segundo. O primeiro foi eu e o Ale. E o segundo fomos eu e você. Foi isso, que são 2 já, né? Tem um que é o Império, não sei das quantas lá, que ele feito um macaco de gelo. Esse fomos nós 2. Foi. O do Rio de Janeiro é o 2, né? Foi o que eu vi. Foi terrível. Aí nos comentários do nosso vídeo, mano, tem uma galera lá que fala assim, tem uma galera que é foda, velho. Vocês esperavam o quê do filme? A galhofa mesmo, não sei o que vocês queriam. Mano, para de ser besta, cara. Eu sei que é uma galhofa, mas eu quero uma galhofa bem feita, mano. Bem temperada, não uma zona, uma coisa sem graça. As lutas do filme lá era tudo uma coreografia que não empolgava, um monte de personagem humano chato, uma trama sem pé nem cabeça. Não, tem que fazer pelo menos o mínimo de graça, porra. Tem cada galhofa boa, veja, ó, uma galhofa boa. Pacific Rim. Você é louco. Guilherme Del Toro ali entrega a galhofa na medida. Pá! É um dos filmes favoritos de todos. Que esse seja Pacific Rim e não Godzilla e Kong, Império, não sei das quantas. Pra terminar, trailer do Justiceiro. Um novo dia para morrer, é isso não? É isso? Não, uma nova morte, não é isso? Uma nova morte? O Novo Dia para Morrer vai ser o último filme do Homem-Aranha. Esse daí chama Uma Última Morte. Uma última morte. Uma última morte. Vamos lá, quero saber a opinião de vocês. Alexandre, comece. Eu acho que finalmente os caras vão acertar a mão. Se o filme for o que esse trailer é o que o Johnny Burton merece desde o momento que ele apareceu, cara. Eu adorei. Dando tiro na cabeça, sangue voando, o cara jogou gente do prédio, o cara tendo umas alucinações, o cara a hora do final que aparece a caveira assim, eu falei, morri, cara, é isso. Tem que ser, vai ser 18 mais. Que belo filme de Natal, é tipo Duro de Matar, bicho. Qual é o melhor filme de Natal que existe? É Duro de Matar, é isso aí, cara. Caralho, mano. E o John Bernthal, ele é acreditado logo no começo ali como produtor, né? E ele é roteirista também desse filme. Ele também é roteirista, né? Também é roteirista. Ele é roteirista, junto com o Reinaldo Marcos Green. O Reinaldo Marcos Green
coescreve e dirige. Burton, ele coescreve e produz. E ele tinha falado umas coisas assim, né, em entrevistas, falando, pô, tinham que deixar eu escrever o Justiceiro, eu conheço o personagem, é um personagem que eu gosto muito, tenho certeza que eu faria a coisa certa e tal. E aí deram o voto de confiança pra ele agora, bicho. Ele coescreve aí o média-metragem. Do roteirista barra produtor executivo, John Barnetton. E o que é legal. Roteirista e diretor, Reinaldo Marcos Green. É isso. Pô, da hora. Isso. Interessante, né? Vai mostrar bem o passado dele ali, pelo jeito, né? Nessas coisas dele, das lembranças, do trauma. Vai mostrar o que desencadeia ali, o que estoura o barril de pólvora, Justiceiro mesmo, né? Vai mostrar definitivamente nesse filme aí. Parece legal, assim. Só que o personagem tá meio abalado, pelo menos pra mim, assim. Depois daquela primeira temporada do Demolidor Renascido lá, bicho, puta que eu odiei muito. Inclusive, não gosto do papel do Justiceiro lá. Esse filme vai ter que ser muito legal, muito bom e muito, sei lá, casca grossa mesmo pra me tirar uma impressão que eu tô do personagem agora, sabe? Sei lá, é um cara que eu meio dei uma empapuçada, assim, de Justiceiro por conta do Demolidor Renascido. Eu ainda nem comecei a ver essa segunda temporada. Tem gente falando que tá melhor que a primeira. Vocês estão vendo? Não tô vendo não, mas na altura desse vídeo aqui nosso, saiu o 4º episódio, né? Saiu esses dias. E o Gustavo Cunha, que é um canal que eu sigo e gosto muito dele, fez um vídeo elogiando demais o 4º episódio, que é uma treta com o Mercenário. Diz que tá fantástica essa treta com o Mercenário, cara. O episódio diz que é uma obra-prima, o Gustavo fala. Caramba. E eu não comecei a ver ainda, hein? Comecei porque eu me empapucei também, Daniel. Eu me empapucei também. É da hora. Eu não tinha gostado do trailer, mas agora que você falou isso, me fiquei curioso. A turma tá falando que é uma obra-prima esse 4º episódio aí. Poxa, vou acabar vendo, né? Quero ver se o Justiceiro vai aparecer lá também e tudo mais, né? Mas eu também não gosto muito do que fizeram com o Justiceiro na série do Demolidor antiga. Eu acho que ele tá muito fraquinho, assim. Agindo sem pensar, sem estratégia. Não tá foda, não. Eu acho que o formato pra esse novo média-metragem é ideal, sabe? O filme tem que ser isso. Se fosse uma série, eu não ia assistir de jeito nenhum. Se fosse uma longa-metragem de cinema, provavelmente ia rolar o máximo possível pra ver. Mas sendo um média-metragem, direto no Disney Plus, eu assisto facinho, sabe? Pega um sábado de manhã ali, sem nada pra fazer, ainda na cama, assisto e se for legal, ponto positivo. Se for uma merda, foi só 40, 50 minutos e tá bom. E é no dia 12 de maio, logo, hein? Vai ter vídeo aqui no canal, hein, gente? Boa. Vou até colocar não é especial de Natal, então? Por isso que eu não tava entendendo o que você tava falando de Natal. Falou besteira. Porque os outros 2 especiais saíram no Natal, não foi isso? Ou foi só do Guardiões? Ou eu tô louco só aqui? Só do Guardiões, o do Halloween, o do Lobisomem foi no Halloween. Ah, é verdade. Então esse daí é um especial do quê? Do Dia do Trabalho? Do quê? O que tem em maio? Não sei, cara. Eu acho que ele é só um filme normal. Do Dia do Trabalho? Do que é? Vamos ver, ele estreia dia 12 de maio. É isso que eu falei, né? O que é dia 12 de maio? Olha aí, vamos ver aqui no calendário pra você, mano. É aniversário de alguém daqui da firma. Ó, é o Dia Internacional da Enfermagem. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Talvez nós vejamos a enfermeira da noite do filme. Olha lá, é a enfermagem. Mas o Daniel também gostou, então, do trailer aí, né? Tá empolgado agora. Bacana. Empolgado assim. Ok. É bacana. Teve uma hora que tava tendo uma alucinação lá, que tá indo um bando de gasolina pegando fogo, e ele pega fogo também. Ali eu pensei que ele ia virar o anjo ali. Falei, não, vou transformar ele no anjo. Daquela saga lá do anjo. Meu Deus. Que nós comentamos no canal. Mas não, é só ele delirando pela perda da família. Aí, pessoal, comentar uma notícia rápida aqui, hein? Um novo dia. O filme do Homem-Aranha tá passando por regravações de Tom Holland. Ator ainda comentou que uma trama com um vilão está sendo desenvolvida. Tom Holland sempre fala mais do que deve, eu acho, né, cara? Ele é meio que o Bruno Zago, né, da Marvel. Ele é. Em uma entrevista com GQ, Tom Holland comentou que regravações de Homem-Aranha estão acontecendo. Segundo o ator, as cenas estariam sendo refeitas... para adicionar mais humor e mudanças em um vilão. Abre aspas aqui, ó. Posso afirmar com certeza que não precisamos de nada além do que estamos fazendo. O filme funciona perfeitamente do jeito que já está. Estamos apenas adicionando os toques finais em certos aspectos. Estamos encontrando maneiras de incluir um pouco mais de humor. Estamos desenvolvendo uma trama
com um vilão de uma forma inovadora e adicionando elementos realmente divertidos, comentou o ator. Bom, se bem que o Homem-Aranha é humor, né? Ele tem humor. Muita gente no nosso vídeo anterior, quando nós comentamos que o nosso Peter Parker favorito é o Tobey Maguire, a galera fala que apesar dos filmes do Andrew Garfield sendo ruins, ele é o melhor Peter do que o Tobey. Porque ele tem mais humor, a galera lembrou disso. Que o Peter do Tobey não é engraçadão, tirar sarro dos vilões, nem nada. E o do Andrew faz isso. Mas, apesar desse aspecto, eu discordo. Eu ainda acho que o do Tobey é melhor. Acho porque o do Andrew tem muito aquele negócio de, sei lá, tirar onda com o cara na quadra de basquete, que é uma coisa que o Peter Parker não faria. É muito tristão de ficar chorando com fone de ouvido. Tem umas coisas que eu não gosto muito naquele Peter lá. Mas ele é um personagem engraçado, então vamos ver aqui, né? Quanto ao vilão, não dá pra saber sobre quem ele está falando. Pode, muito bem, ser a suposta personagem de Sad Sink, como alguns dos vilões que já sabemos que estarão no filme, como o Escorpião. Até lá, só nos resta especular. E a especulação, qual que é? Refilmagem é normal, né? Sempre, praticamente qualquer filme de Hollywood, refilmagem é normal, né? É super certo isso daí. O problema é quando é muita refilmagem. E o que faz a gente imaginar é que geralmente está associado a coisa ruim quando envolve Marvel. Ainda mais quando é para mudar tom de coisa, né? Ou para aumentar papel de vilão, ou coisa assim, que impacta significativamente na trama. O Tom Holland já deu uma acalmada nos nervos aí, falando que é coisas pontuais. Tomara que seja. O que me parece, os executivos da Marvel assistiram o primeiro corte, Kevin Feige, claro, na primeira fileira, e falaram, opa, tá bom, mas tem que melhorar. E aí é os executivos falando, e geralmente o tiro sai pela culatra quando vem nessa coisa aí, né? Saiu da mão dos roteiristas e do diretor e passou para a mão do comitê. Pode acontecer isso, pode ficar um filme muito mais bobo do que eles estavam planejando inicialmente, né? E pior, pode parecer as costuras, né? É ruim quando aparece a costura do filme, você fala, putz, isso obviamente foi feito depois. Aquele Capitão América, Eu ia falar dele. Do Sam Wilson, né? O Brave New World, ele dá pra ver tudo que foi feito depois, assim, né? Fica muito tosco, fica muito esquisito, assim. Quando aparece isso, essas emendas, compromete muito o produto. Vamos ver. Eu concordo 100% com o Danielzinho, 100%. É a mesma sensação que eu tenho. O diretor vai lá e faz o filme dele, estabelece o tom dele. Inclusive, esse tom me parece, parece que está presente no trailer. E aí a galera vai, assiste e fala, oh, não é isso aqui não. Então vai refazer isso, aquilo outro. E descaracteriza o filme. É triste, né? Porque para bem ou para mal, sempre é o filme do cara, mas se o cara perde o poder, né, não deixa de ser uma obra do autor, né, uma obra autoral lá do cara que estava pensando aquele produto final. Refilmagens são normais, regravações, todos os filmes têm, mas inserir mais um vilão na trama, ou desenvolver o outro vilão, ou não sei o que lá, o que foi isso? Foi falta de planejamento? Uma coisa é você, não ficou muito bom isso daqui, a gente vai refazer um negócio pontual. Outra coisa é você promover alterações na trama principal. Um roteiro não foi lido e aprovado? Como é que funciona essas coisas lá? Não sei, galera. E sempre quando eu vejo umas notícias assim, eu fico cabreiro. Vamos ver, vamos torcer. O Capitão América 4, apesar de tudo, a gente gostou até que do filme, né? Achamos ele até divertido, né? Sim. Legal. Vamos falar de Super Mario Galaxy agora, que eu tô triste. Eu não consegui ver esse filme ainda, mano. Também não. E nem vou conseguir ver no cinema por causa do nenê, Daniel. Não vou conseguir, cara. Leva o nenê, Draga. É filme pra criança, pô. Não tem nem 7 meses, Daniel. Como é que eu vou levar o nenê? Mas, poxa, se eu tô pra colocar um tampão de ouvido dele, Daniel. Isso, funciona, pronto. Vai no horário da soneca, Bruno. Ele fica dormindo, você tampa ele aqui, põe o fone de ouvido e você assiste no amor. Queria ver esse filme, porque ele tá sendo detonado pela crítica, galera. Mas, ao mesmo tempo, tá fazendo uma baita bilheteria. Mas eu confesso, mano, que eu não tô confiando muito na crítica, não. Eu acho que eu vou gostar, tá? Vamos pegar a matéria. Tem 2 matérias que eu quero ler pra vocês, tá? Uma é do Globo. Detonado pela crítica, Super Mario Galaxy, o filme é sucesso de bilheteria. As crianças adoram. E eu acho que eu vou ser dessas crianças, tá ligado? Eu acho que eu vou adorar. O que é ótimo, né? É um filme pra criança, não? É um filme pra criança.
Mas filme pra criança que é sucesso entre adultos também. Convenhamos, né? Se você assiste divertidamente, os adultos até choram no final. Sim, mas não precisa ser nem todo filme pra criança precisa ser filme pra adulto, né? Também. Total, concordo 100%. Nem todo filme precisa ser também pra adulto, né? Concordo. Pode ser só pra criança mesmo, não tem problema nenhum nisso. Não tem vergonha nisso, né? Não tem nenhuma. Olha o que a matéria fala. Os críticos de cinema, e aí não tem crítico de cinema Enzo, né? Só tem crítico de cinema Francisco. Por isso que detona mesmo. Essa você gostou, né, mano? Ô, Bruno, a cada dia que passa você tá ficando mais esperto, cara. Eu tô gostando disso. Acho que ser pai fez bem pra vida, Daniel. E mais bonito também, vamos pontuar aqui. Quem só escuta o Clarim no Spotify perde Tá perdendo a visão. Os críticos de cinema não foram páreo para o Super Mario neste fim de semana. Apesar de uma enxurrada de críticas negativas, aí a galera fala, as críticas falam, uma grande decepção, estúpido como uma pedra, insuportável de assistir. Super Mario Galaxy, da Illumination Entertainment, arrecadou cerca de 130 milhões na América do Norte de sexta a domingo, totalizando aproximadamente 190 milhões desde sua estreia na quarta-feira, segundo a Comscore, empresa que monitora os dados de bilheteria. O filme custou 110 milhões, tá, para ser produzido, e já faturou mais de 182 milhões no exterior, o que já totaliza no comecinho já 373 milhões no mundo todo. Então já estamos aí falando de lucro já para eles, né? Sendo que o outro filme foi no total de 1,4 bilhão em ingressos, tá? E a matéria aqui pontuou que as vendas de ingresso continuam subindo. Então esse filme periga aí chegar a 1 bilhão também, né? Agora, na matéria do Canal Tech, mesma pegada, ó, Super Mario Galaxy ultrapassa Sonic 2 e Uncharted no ranking de adaptações. Aí fala aqui, ó, pode até não ter feito muito sucesso entre a crítica especializada, mas o público está indo em peso aos cinemas para assistir a nova aventura do Encanador. O movimento reflete na bilheteria, com a animação arrecadando, essa aqui acho que está mais atualizada até, 429 milhões ao redor do mundo e apenas uma semana após a estreia, tá? O feito também impactou o ranking de maior sucesso de bilheteria de filmes inspirados em videogame. Super Mario Galaxy ultrapassou Sonic 2, o filme, e Uncharted, Fora do Mapa, que é aquele do Tom Holland, alcançando já a 7ª posição da lista. A expectativa é que continue subindo nesse ranking, porque a produção ainda não estreou em alguns países como o Japão. Maluco, quando você está no Japão, aí vai você é louco, ainda não estão no Japão. Caraca! Caso o sucesso continue se repetindo, é seguro dizer que Super Mario Galaxy pode ultrapassar Pokémon Detetive Pikachu e Sonic 3, o filme. Todo Sonic é Sonic, o número e o filme, né? Sonic o filme, Sonic 2 o filme, Sonic 3 o filme. Sim. Que criatividade, tá? A título de curiosidade, o topo da lista tem um filme Minecraft, que arrecadou 958 milhões, e o maior de todos, Super Mario Bros., o filme, com seu impressionante 1,3 bilhão. Maluco, então o filme do Mario já é o topo de videogame, depois é o Minecraft, e o Super Mario Galaxy pode se encontrar no top 2 com o irmão lá, ou top 3, velho. Porra, a franquia é muito poderosa, mano. Eu peguei essa matéria pra falar com vocês de um assunto, que aí eu vou passar já pro Alexandre Calari dar opinião, mano. O que você acha, Ale, de filmes que são feitos pensando unicamente no seu público-alvo e desconsiderando o que a crítica especializada vai falar? Como, por exemplo, um filme infantil vai ser totalmente infantil, não quero saber de adulto. Um filme de Mortal Kombat vai ser totalmente galhofa para o público de Mortal Kombat, com o fanservice do público de Mortal Kombat, e que se lasque o que a Isabela Boscoff vai achar. Sabe, o que você acha disso, mano? Eu acho justo, cara. Eu acho justo. Né? Justo, justíssimo. O Harrison Ford recebeu um prêmio recentemente e ele fez um discurso que é um dos discursos mais maravilhosos dos últimos tempos que eu vi. E uma das coisas que ele fala no discurso dele é que essa é uma indústria abençoada, que ele teve sorte de participar da indústria e tal. É uma indústria que, às vezes, você faz arte, às vezes, você faz entretenimento, e às vezes, se você for muito, muito sortudo, você consegue fazer os dois, arte e entretenimento. E é isso, cara. O filme, eu acho que ele tem que ser honesto com o público dele, ele tem que cumprir as propostas dele. Quais são as propostas? É essa. Nem tudo é crítica política, nem tudo é crítica social, crítica espiritual, nem tudo é filosofia, nem tudo é... Não precisa ser isso. Mas dentro da sua proposta, você precisa ter um bom resultado. E tá tudo certo.
Tá tudo certo comigo, cara. Assim, né? Lembra? Nós comentamos no Clarinha, galera, os moleques indo no cinema e ficando louco por causa do Chicken Jockey, que nenhum de nós entendia esse rolê e a molecada toda folgada com isso. É feito pra eles, né, cara? Eu gosto, mano, e vou falar, depois que meu filho nasceu, e isso até vai ser um gancho pra próxima matéria que nós vamos comentar aqui, eu cada vez mais torço pra que tudo que saia relacionado a super-herói, videogame, quadrinhos, ele possa assistir também. Coisa que eu não tinha essa mentalidade antes. Eu tava nem aí pra criançada, tipo, sei lá, eu quero me divertir com o filme do Wolverine. A criançada não necessariamente precisa, na minha opinião. Agora que eu tenho meu filho, eu quero que ele possa se divertir comigo vendo um filme do Wolverine. Essas empresas, elas pensam nisso, ô Bruninho, tanto que você sempre, desde sempre, você tinha animação, que era para criança, e você tinha o filme. Não necessariamente tudo que precisa sair vai ser voltado para esse público, ou para aquele público, ou para todos os públicos em geral. Eles estão dando agora para todos os públicos uma dose de coisa, né? Ô Bruno, mas se aí você não tá falando um pouco o oposto do que o Ale? Porque se tem que funcionar para você, adulto, formado, cheio de referência, e para uma criança, não é já um filme que joga mais pra galera e procura agradar mais gente do que os casos específicos mesmo, os filmes pro Benício e os filmes pro Bruno Zago, nerd velho? Me parece outra conversa aí, sabe? Você quer que agrade crianças e adultos. Aí é a Pixar, né? É a fórmula Pixar perfeita, assim. Agrada os dois, agrada gregos e troianos. Então eu me expressei errado. O que eu quis dizer é que eu prefiro que agrade mais ele agora do que eu. Então, mas pode ter produtos pra ele e pode ter produtos pra você. E pode ter produtos pros dois. Aí que tá o lance, né? A crítica tem que entender também que um filme é só pra criança. É só pra um público de videogame. É só pra aquela galera, sabe? Eu acho que esse é o lance. Eu até acho mais legal que seja mais pra essa galera. Que priorize mais as crianças mesmo em detrimento dos adultos. Que é isso que mantém a franquia viva. Por exemplo, o Mario. Pô, eu já sou fã de Mario. Se esse filme não me agradar, tudo bem, eu vou continuar jogando, eu vou ter Mario ainda na minha vida presente. Agora, o Benício não. O Benício, por exemplo, uma criança, né? E assim, se pensar mais, tipo, se dane que vai ser estúpido como uma pedra. Tem que ser divertido pra molecada. Eu prefiro que seja, sabe? Que seja mais divertido. Se puder agradar os dois, melhor ainda. Foi o que o Harrison Ford falou. Eu até prefiro. Pô, agrada os dois, tal. Agora, se não, é igual o Alan Moore fala na próxima matéria que nós vamos falar. Que nós vamos comentar assim. Super-herói, essas coisas, essencialmente, é negócio de criança. Quando foi que se tornou pra adulto, saca? Só pra adulto. Recentemente isso, entende? Então eu gosto que o Super Mario Galaxy entende, tipo, não, como que nasceu o Mario? O Mario é um produto de criança. Então vamos fazer um filme pensando só em criança. Se agradar o adulto também, maravilha. Se não agradar, paciência. Sim. Eu acho que tem um lance aí, no caso de filhos, de afilhados, de primos pequenos. Quando a gente vai em cinema com criança, por mais que o filme seja uma porcaria pra gente, se deixar a criança muito contente, eu acho que é jogo ganho, assim, é jogo ganho. É mais gostoso ver a criança feliz do que a gente, não tá fiel ao personagem. Total, exato. Eu tenho rasgando o bico, feliz, curtindo, fala, pô, da hora. Agora eu tenho a Maitê, né, que ela tá com esse deslumbramento muito, assim, diminuto ainda por algumas coisas, principalmente brinquedo, a gente não dá tela pra ela, então não sei como é que vai ser a percepção dela com desenhos e filmes que eu gosto, mas com brinquedo, com umas coisas assim, umas brincadeiras bobas, inocentes de tudo, mas sabe, me diverte muito, obviamente, porque ela tá sempre feliz, mas eu tenho isso com o Matheus, né, hoje em dia o Matheus, meu irmão mais novo, ele já é moço, né, tá terminando faculdade e tal, tá com 20 e poucos anos, e eu tenho muita diferença, tem 18 anos de diferença com o Matheus. Então eu peguei todos esses filmes assim de Marvel, DC, toda essa época, e eu fui assistindo com ele no cinema. Ele cresceu com isso. Tá. Por mais bobo que seja o filme, quando o Matheus tava feliz do meu lado, tava ótimo pra mim, sabe? O Matheus no comecinho, ele gostava de umas tranqueiras, tipo, terríveis. O Filho do Máscara, por exemplo. Ele se divertia horrores com o filme do Máscara. E se eu for criticar o filme do Máscara, vai ser completamente diferente. Mas ele tava gostando, tá bom, sabe? O Scooby-Doo, lembra daquela adaptação do Scooby-Doo? É um filme tranqueira. O Matheus adorava no deslumbramento infantil dele ali. Era um negócio muito louco. Então me deixava muito contente a criança, ele feliz, sabe? Aconteceu isso com minhas primas também, que foram diversas assistir comigo e tal. Então tem esse lado, assim, sabe? Procura agradar eles, né? E desliga um pouco o nosso modo crítico, que todo mundo é crítico pra caramba também hoje em dia, né? Então, eu acho perfeitamente aceitável. Eu acho que boa parte da crítica que tá falando disso não tá olhando pra, sei lá, pra molecada, não tá levando os filhos ao cinema, não tá assistindo junto. Mas se causa esse furor na criança, eu acho muito legal e muito positivo, assim, causa essa marca
trazer uma coisa legal pra vida dela, sabe? Algo que vai ser nostálgico. O que a gente assistia também na nossa infância não era nada muito bom, não, gente. Se pegar pra ver os desenhos do He-Man, Thundercats e tal, nada era obra-prima. Nada disso é muito espetacular, sabe? Nem os filmes de Tartaruga Ninja, que mexeram muito com a gente. Pois é, o filme do Mario, com o John Leguizamo lá. Então... E tem um detalhe que é o seguinte, né? O pessoal tá falando da bilheteria. Quando foi que bilheteria é sinônimo de qualidade, né? De vez em quando as duas coisas se cruzam. Sei lá, Oppenheimer fez uma puta bilheteria e mesmo assim ganhou o Oscar e tal. De vez em quando as coisas se cruzam. Mas, mano, lembra que, sei lá, Transformers foi um puta do sucesso. Umas coisas horrorosas. Assim. Bilheteria, por exemplo. Então, beleza, bilheteria, o filme fez sucesso e tal. Normal. Mas eu quero ver, cara. Quando eu ver no streaming... Daniel, quando sair no streaming, a gente assiste e faz o vídeo juntos? Faz. Ô, Drago, como é que foi a crítica do primeiro? Porque a gente gostou muito, tem vídeo aqui no canal e tal. Se o Mario Galaxy seguir a tônica do primeiro, seguir o que eles fizeram lá, for só uma continuação maior, tá ótimo, sabe? É o que eu quero ver. O primeiro foi mais bem falado, galera. Foi mais bem comentado? Gostaram mais, falaram melhor. Mas no segundo filme, eu vi galera de canais de game comentando que é essa coisa aí, sabe? Ele é um monte de referência, é divertido nisso, mas é meio sem pé nem cabeça mesmo a história, né? A turma tava falando isso. Mas uma coisa que a galera comentou e que disse que é muito bom, é um baita acerto, é que tiraram aquelas trilhas sonoras licenciadas que teve no primeiro filme. Saca? Tipo, nada a ver realmente quando eles começam a preparar os kart do Mario Kart, começar a tocar Thunderstruck desse de si, saca? Sim. Bota a porra da música do Mario Kart, cara. É espetacular, né? Cara, essa música que todo mundo quer ver. E diz que nesse filme aí não tem nenhuma. Só música do Mario no talo, Danielzinho. Puta, já me ganha, já. Arrepiar todos os pelos do cabelo, todos os pelos do corpo da gente. Já me ganha. Só pra encerrar essa questão do produto que entende qual que é o seu público, eu acho super honesto, tô com o Alexandre, acho super honesto, acho que tem que ser assim, sim. Porque é aquilo, se você tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Esse é o lance, sabe? Então foca no que você quer contar, acredita no seu potencial criativo. A gente tá falando de cinema que é feito por muitas e muitas mãos, muito além do diretor que assina o projeto, né? É um negócio muito grande. Mas em todas as questões artísticas, sabe? No quadrinho, você não faz um quadrinho pensando em agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém fazendo essa jogada, sabe? Faz pra você, faz a sua arte e acredita que aquilo te responde às suas próprias questões, sabe? Por exemplo, 100 discos pra conhecer a Guardela, pelo amor de Deus, eu e o Rafa não fizemos pensando em ninguém, só na gente, assim, vamos se divertir, vamos fazer o que a gente quer, vamos fazer o que a gente gostaria de ler, sabe? Não pensando, isso aqui, será os críticos de música vão gostar? Será que os fãs de quadrinho vão gostar? Não, a gente nunca, em nenhum momento, pensou no que o outro vai pensar. Era só se o outro vai gostar. A gente só pensou no que nos agradava, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, é uma lição que todo mundo deveria parar um pouco para pensar, assim. Faça o que você gosta, que com certeza você vai encontrar alguém do outro lado que vai gostar também, sabe? Às vezes não é um público muito vasto, mas às vezes não dá para saber também, né? Eu fiz um vídeo, né, com o Matheus Joyboy, fica um abraço pra ele aí, sobre o One Piece. Fiz 2, né? Fizemos 2 vídeos, eu e ele, sobre a série do One Piece. E no segundo vídeo nosso, que tem a thumb lá dizendo que é ridículo a série, né? Eu menciono naquele programa, meio que nós estamos falando aqui, né? Os produtores de One Piece, eles entenderam que aquele é um produto voltado para quem gosta de anime e para quem gosta de One Piece. Então de nada adiantaria mudar tudo e fazer meio igual o filme do Super Mario das antigas, que tá tão sério, que não ia agradar ninguém. Aí o que eles fazem? Vão abraçar a galhofa e vão agradar os fãs. E aí eu sinto, falei isso naquele vídeo, vou repetir aqui porque nem todo mundo viu. Mano, tem produtor burro, na minha opinião é burro, que pensa assim, mano, o fã já tá ganho, ele vai ver de todo jeito. Então todo o meu marketing eu vou voltar para quem não é fã, porque esses eu tenho que ganhar. Afinal de contas, o que mais tem no mundo? Fãs de One Piece ou não fãs de One Piece? Tem mais não fãs de One Piece, então eu vou voltar para agradá-los. Os caras do One Piece, eles entenderam, assim como outros entendem, não, eu vou agradar os fãs, porque são eles que vão fazer barulho na internet, que vão comemorar, que vão divulgar, que vão falar a rodo, e vai fazer isso chegar nos não fãs e vão falar, mano, porque tá todo mundo, causa aquela impressão, né? Todo mundo tá falando. Por que todo mundo tá falando daquilo e não eu? Isso deve ser legal. E os fãs automaticamente se tornam divulgadores gratuitos da obra. Marketing espontâneo. E se fizer o contrário, é o oposto, vai virar negatividade pura no bagulho.
Por isso que He-Man tá certo em agradar o fã no trailer, o Mortal Kombat, porque eles se tornam divulgadores, mano. Ô, Danielzinho, o Ale não vou nem falar, não vou nem falar porque ele não vai ver o One Piece não mais. Eu duvido que vá. Mas assiste você, Daniel, o vídeo do canal Entre Planos do Max. Sim, ele postou recentemente, né? Ele fala lá do One Piece. E ele é foda. O Max é crítico de cinema mesmo, assim. Igual a Isabela Bosco, que eu mencionei agora há pouco, que é ótima também. Mas eu não vi se ela fez de One Piece vídeo, não. Mas o Max fez. Daniel, se você não ficar com vontade de ver One Piece depois do vídeo do Max, eu não digo nada. Não, eu já fiquei com vontade depois do vídeo de vocês dois, Drago. Sei do Matheus. Ele fala lá um negócio que é assim, tipo, One Piece se destaca como uma das coisas mais diferenciadas de Hollywood nos últimos anos. A gente mesmo aqui fica falando que tá tudo igual, tudo igual, tudo igual. One Piece é o bagulho... Não existe nada mais diferente que aquilo. E os caras, ousados mesmo, corajosos de falar, vamos abraçar isso aqui e vamos fazer disso nosso trunfo. E conseguem, cara. A temporada é muito boa e ela vai melhorando. Começa meio... Quando chega no final, você tá chorando, velho. É muito foda, é muito bom. É muito da hora, cara. E você viu a primeira, porra. Eu vou assistir, sim. Vê a segunda devagarzinho. É que é aquilo, né? O tempo tá mais curto, assim. A rotina, ela mudou muito, né? Depois da chegada da IP e tal. E o trampo aqui no Pipoca, a gente tá lançando muita coisa esse ano e tal. Então, eu vou bem certeiro, assim, nas coisas. Bom, isso eu gosto, isso eu quero ver, isso... O pessoal falou bem e tal, e tá bom, eu assisto, assim. O meu voto de confiança tem que ser muito dedicadinho, assim, bem... Vê o vídeo do Max, que aí você vai ficar com mais vontade. Vou assistir. Na última matéria de hoje, vamos falar dele, Alan Moore, nosso ídolo, o herói do Ale. Ele é o responsável por você ter começado a ler quadrinhos, né, Ale? Sim, o Alan Moore. E, acima de tudo, por eu ter me transformado no escritor também. Porra. Verdade, Alan Moore é o cara. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Tá lá no Fora do Plástico. Alan Moore diz que quadrinhos deixaram de ser acessíveis à classe trabalhadora. Vamos à matéria. Eu vou ler a matéria e vocês vão entender o que o Alan Moore tá falando, né? Há décadas ele já é um crítico da indústria de quadrinhos e voltou a falar sobre o assunto em uma entrevista recente ao portal Retrofuturista. Moore analisou que, embora os quadrinhos sejam uma forma de arte surpreendente, cujo potencial ainda está longe de ser totalmente explorado, a indústria fez com que perdessem uma de suas características primordiais, a acessibilidade. Abre aspas. O que me atraiu para os quadrinhos inicialmente foi exatamente o fato de serem ignorados pela cultura e considerados um meio de segunda categoria, adequado apenas para crianças ou para a classe trabalhadora, observa Moore. Foi justamente essa marginalidade, nas palavras do escritor, que trouxe aos quadrinhos a possibilidade de transmitir ideias poderosas. Aspas novamente. Nas mãos certas, os quadrinhos poderiam se tornar um campo onde ideias úteis, poderosas e potencialmente libertadoras, apresentadas de forma atraente e envolvente, poderiam ser transmitidas a jovens e pessoas pobres em toda a sociedade, de maneira rápida e cativante. A quem mais precisam dessas ideias, reflete. No entanto, essa perspectiva foi corroída com o tempo e com as mudanças na indústria. Moore, ou melhor dizendo, Moore, a gente sabe que é assim que fala, tá, galera? Que a gente acostumou a falar Moore, considera que as HQs se tornaram inacessíveis para crianças e pessoas de baixa renda. Aspas novamente. Parece ser, mesmo em seus exemplos mais dignos, um campo que gera conteúdo, principalmente por, para e sobre pessoas de classe média. Ele esclarece que não tem nada contra esse público, mas pondera que a produção atual não tem relação com as origens da linguagem. As histórias em quadrinhos foram concebidas por, para e sobre a classe trabalhadora, que era seu público, e, na minha opinião, seus melhores criadores. Esse é o quadrinho que eu gostaria de ver, cheio de ideias novas e acessível a todos, mas sendo realista, não acho que vai acontecer. Então decidi direcionar minhas energias restantes para outro lugar, conclui o escritor. Para finalizar, na entrevista, Moore reafirmou os motivos que o fizeram renegar suas obras publicadas pela DC. Abre aspas. Receio que minhas experiências pessoais na indústria dos quadrinhos, durante uma carreira não particularmente agradável, tenham me levado a renegar todas as obras que não possuo, cerca de 95% delas, e a não desejar mais estar associado aos quadrinhos, comentou Moore. Não tenho exemplares desses livros em casa, não quero discuti-los, autografá-los, vê-los ou, se possível, sequer pensar neles ou nesse campo tão explorado e brutalizado, conclui. Caraca, mano. O escritor volta a falar sobre quadrinhos ao responder uma pergunta sobre suas crenças do passado, que soam hilariantes ou erradas atualmente. Provavelmente, minha crença de que talvez eu pudesse mudar o campo dos quadrinhos para melhor, ou pelo menos torná-lo um lugar onde eu suportasse trabalhar, algo que agora considero comicamente ingênuo e um tanto deprimente.
embora não é o que eu chamaria de trágico. Baita entrevista do Alan Moore, hein, galera? Baita entrevista. Sempre é, né, cara? Ele sempre fala muito bem, o Alan Moore, ele é muito esperto, muito inteligente, né? O Ale foi na casa dele uma vez lá, bateu na porta dele, ele não autografou Monstro do Pântano, né, Ale? O meu Monstro do Pântano... Só tava o Ale e ele tete a tete, e ele não autografou, mano. Pra você ver que ele leva a sério os princípios dele mesmo, cara. Eu fui um tremendo Zé Ruela. Eu fui tremendo Zé Ruela, Drago. Deixei o Monstro do Pântano pro Alexandre. Devia ter imaginado, né? Falei, porra, devia ter levado qualquer outra coisa do humor que ele realmente assina hoje em dia, gosta, uma produção mais atual. Mas não, deixei o Monstro do Pântano com o Alan Moore, porque, porra, imaginei, né? Ele deve gostar, deve se orgulhar disso, não é possível. E na minha edição tava autografada pelo John Tottenham. Pensei, pô, vai ser do caralho. Editou, e eu editei também. Eu falei, nossa, tem um trabalho que eu editei aqui no Brasil e tal, com o autógrafo do Moore. E ele foi categórico, né? Ele falou, esse quadrinho não autografo. Sim, foi exatamente isso. Você pode concordar ou discordar dele, mas uma coisa que eu acho que ninguém pode discordar é que ele é autêntico. A gente está falando da autenticidade agora há pouco, ele é extremamente autêntico. Então, todo mundo tem as suas opiniões, mas em geral, quando o dinheiro bate na porta, a pessoa dá um sorrisinho, né? Ele não pega dinheiro nenhum dessas obras. E quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de dinheiro de obras que foram adaptadas para o cinema, por exemplo. E aí a gente está falando de dinheiro de verdade. Não estou só falando de royalties. Ele poderia falar assim, olha, no final das contas os caras foram babaca comigo, mas eu produzi essas obras e eu tenho direito sobre elas e eu quero. Seria uma posição também, não seria? Sim, mas ele não pega, cara. Seria aceitável, total, é o que a indústria inteira faz. É o que eu faria, mas verdade. ele não quer nada disso. Ele não pega e deixa, quando o desenhista quer, ele deixa o direito integralmente pro desenhista, pro parceiro dele na produção das obras. Que, tipo, ok também, as pessoas precisam sobreviver, né? Ele não precisando desse dinheiro, não querendo participar dessa indústria, ele deixa toda a grana pro colaborador. Fantástico. Então não tem hipocrisia, né? De jeito nenhum. Não tem hipocrisia. Uma coisa que não pode falar do Alan Moore é sobre hipocrisia. Nunca foi hipócrita, né? Pô, tava só ele e o Alexandre lá, mano. Ele não tinha um cameraman, nada assim. Que tem uns caras que na frente da câmera é um jeito, fora é outra, né? Não, vai, você tá aqui, pra você eu faço. Não, ele não fez autógrafo, cara. Não fez o autógrafo. Agora, sobre isso que ele comentou aqui, qual o posicionamento de vocês? Dessa vez eu vou começar com o Danielzinho. Olha, eu acho que já vai ter gente nos comentários falando assim, mas Pipoca e Nanquim só cobra caro pelo gibis, vocês são parte do problema. Vai ter gente pensando isso, assim. Mas aí é louco, né? Porque ele tá falando primeiro da indústria americana e segundo, uma andorinha sozinha não vai ver não. Nós somos parte da indústria. Não é a gente que define como a indústria como a banda toca, caralho. Mas eu já vi comentários sobre isso em Instagram e tudo mais. As editoras brasileiras não lançam quadrinho barato, isso é um problema, não sei o que. Já está acontecendo esse tipo de fala agora. Mas claro, porque Nanquim surgiu com uma outra proposta. A gente nunca lançou quadrinho mensal, nunca lançou quadrinho em grande escala, de ponto de venda no mundo afora, nunca teve uma força igual DC, Marvel, Image ou qualquer coisa do tipo, né? Pelo amor de Deus. As brasileiras são vítimas do monopólio de uma empresa de produtora de papel, que só sobe preço de papel toda hora, tudo indexado ao dólar, numa economia brutal, que o dólar tá na casa das alturas, na casa do chapéu sempre. Então, mano, gente, essa discussão vai muito além do que o Pipoca aqui cobrar R$89,90 no mangá, R$159 no quadrinho. Não tem nada a ver, gente. E se a gente fosse parte do problema realmente, o Alan Moore não teria licenciado obras dele pra gente lançar, né? Pode crer, 2 vezes já, né? Duas vezes, 2 ocasiões. E fez bookplate pra nós também, 200. Fez bookplate e tal, o Maxwell, o Gato Mágico e o Pequeno Assassinato, pra quem não sabe, né? Elogiando muito nosso trabalho, inclusive. Exatamente. Então a crítica dele não é o quadrinho bem impresso, o segmento de luxo, a grande produção de quadrinhos mesmo, sempre focada, a crítica deles geralmente foca nos quadrinhos norte-americanos e na indústria norte-americana, na produção mesmo, porque a galera tem que entender uma coisa, Pipoca Nanquim licencia, a gente não produz. O que a gente produz é o selo original Pipoca Nanquim, que é pontual. E quadrinho nacional geralmente não tem a mesma tiragem de uma Marvel, de uma DC, de um Star Wars, desses negócios gigantes lá de fora. Ele tá falando disso, dessa produção mainstream. E claro, ele tá ignorando o Japão, por exemplo, e o mercado europeu. Ele tá focado no mercado norte-americano, que é do qual ele fez parte, né? Porque no Japão, por exemplo, tem vários tipos de quadrinho lá muito baratos. Acessíveis mesmo, para fomentar a leitura. É o que eu falei no programa que eu falei da minha visita ao Japão. Eu falei, né? Tipo, os calhamaços gigantes lá de quadrinho impresso em papel muito barato. Vendidos a tudo quanto é canto mesmo e com diversos públicos lendo, né? Muitas pessoas diferentes lendo em tudo quanto é lugar, assim. Ainda tem, é uma indústria um pouco diferente. A fala do Alan Moore
é focado mais no quadrinho mainstream norte-americano, né? Pelo que dá pra saber, que sempre é a luta dele nos últimos anos, assim. Ele detesta essa indústria, ele renega tudo, como o Bruno deu aí na entrevista. E, pô, dentro disso, cara, é super pertinente. Tudo que o Alan Moore fala é muito pertinente, muito interessante, né? Por mais que às vezes a gente não entenda no primeiro momento, tem que parar pra pensar, parar pra ouvi-lo, assim. Ele é uma voz muito poderosa, ele é uma voz muito necessária até os dias de hoje, né? Então, quando ele fala, a gente tem que escutar. Ler com atenção e escutar. Porque sempre é muito pertinente. O que ele fala aí também, pô, concordo. Basicamente eu concordo, né? Tem um lance do Alan Moore, a gente pega essas entrevistas dele e tal, e sempre rende muito. Só que tudo que ele queria falar sobre a indústria, tudo que ele queria falar, ele falou numa obra de ficção dele. Saiu aqui dentro do livro Iluminações. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Tem um conto dele lá sobre o Homem Trovão. O que se pode saber sobre o Homem Trovão. É um conto, só que com proporções de romance. Assim. Tem quase 300 páginas dentro desse livro aí. E ele traça ali, trocando alguns nomes, fazendo uma ficção. Ele fala de coisas muito sérias sobre o mercado de quadrinho do último século. Assim. Traça o panorama dos quadrinhos norte-americanos no último século. E, bicho, tá tudo lá. Assim. É impressionante. É uma história... Tem vídeo no canal, gigantesca, espetacular. Tem vídeo no canal, fica aqui a recomendação. Mas é só enfatizando que se vocês se interessam pelo Alan Moore, gostam do que ele fala, acha pertinente, assim como a gente acha aqui, leiam essa história aí, porque ela, tipo, tá tudo lá. Tudo que ele precisava falar, ele falou por meio de uma ficção. É impressionante, é muito impressionante essa história aí. Ale, você, eu também tenho minha opinião para dar depois. Eu tenho algumas coisinhas que eu quero falar a respeito disso. A primeira é que, muito interessante o que ele falou na entrevista, mas é mais importante ainda o que ele não falou. Porque teve um momento de tudo que você leu, que ele diz o seguinte: quando ele olha no passado, é até um pouquinho, acho que não foi irônico, ele usou o termo tal, mas acho que foi inocência da parte dele pensar como ele poderia ter transformado aquela indústria. Isso. Então, o que ele não falou é o que ele esperava que a indústria se tornaria com o trabalho dele e da geração dele. Isso é o que ele não falou. Porque eu acho que toda essa frustração dele gira em torno dos esforços que ele fez, mirando algo que a indústria poderia ser e o que a indústria acabou se tornando. Daí que vem essa frustração enorme dele. Lógico que tem todos os problemas legais, essas coisas que todo mundo conhece que a DC fez, que a Marvel fez. Então, não vou entrar nesses meandros. Ele sempre fala nos quadrinhos como forma de expressão, como forma de arte, como fonte histórica. Todas essas coisas aí, você vai dizer que não tem um monte de coisas que foram magistrais, foram produzidas nos quadrinhos antes dele, depois dele, e continua tendo também. Não é isso que ele está criticando, mas ele acredita que a indústria poderia ter tomado alguns rumos e a indústria foi em outra direção. A direção do entretenimento fácil e barato, sem muito conteúdo, de vez em quando emerge alguma coisinha. Em geral, a vida criativa está no underground, está na parte mais marginal da indústria, está em quem está fazendo as coisas por fora. Ocasionalmente, acontecem umas coisas incríveis nas grandes empresas. Ocasionalmente ainda acontece, mesmo hoje. Mas aquele florescimento que teve lá nos anos 70, 80, esse é o ponto dele, entende? A indústria podia ter ido para lá, mas não foi. Então, acho que isso é algo que eles ressentem bastante. Sobre não fazer parte mais da classe trabalhadora e tudo, não é novidade, né, gente? Pensa no cinema, pensa na literatura e pensa em outras formas de arte aí. A literatura, ela surgindo lá no início do século passado, era folhetim, era barato, era acessível. Não que hoje você não encontre livros em todos os formatos, o livro é uma coisa muito mais ampla. Mas, de modo geral, foi também elitizado isso. O cinema era uma coisinha barata, cara. O cinema era para custar 4, 5 reais. Quando eu era criança, eu ia no cinema com dinheiro do troco do lanche, bicho. E hoje, como é a experiência de cinema? Hoje, porra, cara, você vai lá, entre pagar uma fortuna numa sala toda gourmetizada, na pipoca, que é o preço de uma cesta básica. Cinema foi gourmetizado também. Então, do shopping. A experiência mudou. Para bem ou para mal, é o mundo que a gente vive. Eu gostaria que fosse diferente? Eu gostaria. Gostaria que fosse diferente. Gostaria que fosse mais acessível para todos, né? Mas a experiência mudou. E vocês mencionaram o Pipoca e Nanquim. A experiência mudou tanto
que o que a gente falou sobre o cinema no papo anterior, você precisa saber quem é o seu público e para quem você está fazendo as coisas. Então a gente vai lá e lança uma obra-prima como Blueberry. A gente vende, sei lá, 8 mil cópias de um quadrinho custando 200 conto. Se a gente tivesse feito esse mesmo quadrinho, capa mole, papel, sei lá, papel jornal, formatinho, imprimisse 70 mil cópias, custando, sei lá, R$35. Tinha vendido 70 mil cópias? Ia ter vendido uns 8 mil exemplares, Alexandre, mais ou menos. Ia ter vendido Exatamente, isso, né? Cara. Exatamente. Isso que as pessoas não entendem. Talvez subisse para 9 mil, Danielzinho, mas aí não ia pagar toda a operação. É isso, cara. Então, infelizmente, porra, na época dos pulps, gênios escrevendo. Era literatura descartável, comprava com dinheiro de peanuts. E hoje esses mesmos autores não são vendidos como pulps, são vendidos em capa dura. Antigamente você tinha 1 milhão de pessoas comprando. Hoje em dia, se você acessibiliza e coloca num valorzinho merreca, comprar os mitos de Cthulhu, não vai ter 1 milhão de pessoas comprando essa porra. Não vai. Não vai ter. O que o Lamour fala lá... O mundo mudou, cara. Mudou. O que o Lamour fala é um recorte do trecho de quadrinho, mas vale pro sistema capitalista completo, na verdade. Vale para tudo. Desde que surgiu Bolsa de Valores e que as empresas têm que agradar acionista para ganhar cada vez mais dinheiro, um sistema que prioriza dinheiro infinito e crescimento e lucro infinito, esse é o destino, não tem o que fazer. Percebam, é lucro infinito, todo ano tem que dar mais do que o anterior, se não der, demite gente para dar. E é o tal do capitalismo tardio, né? Vai ser uma hora que as empresas vão estar demitindo tanta gente que eles não vão ter para quem vender o produto, porque o trabalhador em si não vai ter dinheiro para comprar o que os bilionários vendem. Esse é uma questão muito maior do que o mercado de quadrinhos, né? Mas eu acho, por exemplo, quando o Alan Moore fala que os quadrinhos têm que ser mais voltados à classe trabalhadora e etc., ele está dizendo somente na questão do preço ou também na questão da temática? Temática também. Ele também está se referindo a isso porque ele menciona que seria importante. As pessoas que. Ele não tem nada contra a classe média alta, ele fala isso, esse público está consumindo, mas as pessoas mais importantes seriam os jovens e as pessoas das classes mais baixas. Ele fala alguma coisa assim. Esses que deveriam estar entrando em contato com as ideias. Então, ele está se referindo à temática também. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham mesmo que o Watchmen é acessível a esse público que ele menciona? Que eu não acho. De verdade, eu não acho. Eu não acho que o trabalhador que tá lá no... Não acho que o trabalhador que tá lá no dia a dia, no andaime, batendo laje e tal, vai ler um Watchmen e vai conseguir aproveitar. Nem o Watchmen, nem Mouse, nem Cavaleiro das Trevas, nem Sandman. Tem um monte de referência de super-herói e não sei o que o cara não conhece, não tá ligado. Pra você aproveitar um Watchmen e pra pegar outro exemplo, um Cavaleiro das Trevas, você tem que ter toda uma bagagem, mano. Que esse público não tem, nem a criança, nem o trabalhador. E vou falar, qual obra que o Alan Moore fez que tematicamente é acessível a essa galera que ele fala? Ninguém, mano. Maxwell. Maxwell. Não sei, viu, Drago? Também não sei, acho difícil generalizar. Eu acho que ele também nunca subestimou o público dele, assim, o Alan Moore, sabe? Não, ele nunca subestima. Pelo contrário, ele faz obra difícil. Se você vai ler Alan Moore, você tem que parar e ler Alan Moore mesmo. Você não consegue ler no intervalo de 20 minutos do seu lanche, do seu almoço. É isso que eu tô dizendo. São obras difíceis de ser consumidas. É muito texto, é muita informação, é muita referência, é muita pegada, e ele sempre fez isso. E aí, o que aconteceu? Quando ele lançou o Watchmen, lançou todas essas obras muito adultas, na época foi um destaque, porque vinha na pegada que era isso, era pegada infantil, era mais bobinho, salvo uma outra coisa, né? Tipo um Dennis O'Neil, o Neil Adams ali, fazendo umas paradas diferenciadas, pá. Mas ele foi ele mudou a indústria. Dali, depois de Watchmen, veio as coisas sombrias, violenta, dark, etc., fazendo um pastiche daquilo que era o Watchmen, né? Diminuindo muito a grandeza de Watchmen em si. Mas o próprio Moore, apesar de ter, sim, elevado a capacidade dos quadrinhos narrativamente, ele faz obras-primas. O Watchmen vai ser estudado eternamente. Até hoje, eu acho que tá entre os melhores quadrinhos já feitos. E não vai ser superado, mano. É impossível. Quanto mais você estuda o Watchmen, mais você entende o quanto aquilo é brilhante, em termos de tudo, assim, de referência, de narrativa, de uso dos quadrinhos, sei lá, a primeira história é espelhada com a primeira, tem todo aquele lance de um capítulo lá de assimetria. É muita coisa, é muita camada, é muita parada uma em cima da outra que, empilhando tudo, fala isso é genial e vai ser estudado eternamente.
E não vai ser superado mesmo aquilo ali, sabe? E dali pra frente... E eu concordo com você, quando você fala que também não é um quadrinho feito para a classe trabalhadora, né? Mas Não acho que também na fala dele, ele não estava se referindo especificamente ao Watchmen em si, ou aos quadrinhos deles, mas a indústria como um todo, né? Como um todo, concordo. Mas ele mesmo, ele nunca fez isso. É isso que eu tô Claro, falando. eu acho que ele fez, Drago, acho que ele fez, e aí que tá, eu acho meio... O Monstro do Pântano dele. O Monstro do Pântano dele, quando era vendido mensalzinho, mais em conta lá, tipo, foi um sucesso porque qualquer um podia ler e gostar, assim, sabe? E me mata essa conversa de trabalhador, da pessoa que tá batendo laje, também não ter inteligência pra sacar um Watchmen, assim, sabe? Não é questão de inteligência. Não, ninguém tá falando de inteligência, mas o Bruno tá falando de referências. De bagagem, de fã que tá ali. Qualquer um pode ter essa bagagem desde que se interesse, sabe? Desde que acompanhe. Sim, qualquer um pode ter. O Alan Moore tá mas falando, assim, ele sempre idolatrou, o Alan Moore sempre idolatrou os quadrinhos da EC Comics, ele sempre idolatrou o Kurtzman, o Hollywood, essa galera que tá fazendo EC Comics, sempre. Ele gostava muito dos quadrinhos de super-herói mais inocentes, da Era de Prata e tal, sempre admirou demais Steve Ditko, Jack Kirby e tal, foi um dos maiores defensores do Kirby, do Ditko aí, até hoje ele sempre admirou esse tipo de quadrinho, assim. Quando ele quis fazer quadrinho assim, ele fez, mas quando ele quis elevar a discussão e tal, e fazer um ótimo, ele também fez, assim, sabe? Eu acho que é nessa coisa aí, ele tem esse potencial gigante, de gênio mesmo, de quando ele quer aumentar o nível da discussão, ele aumenta muito, mas ele consegue fazer tudo que ele quer. Eu acho que é isso, e essa coisa de nunca subestimar o leitor é importante. Eu acho que ele está falando mais de acessibilidade, na verdade, do que necessariamente de tipo de produção, assim, de tipo de história. Porque a história tem sido feita de tudo quanto é tipo ainda, né, gente? Tem autor... Quando você mencionou esses caras, Danielzinho, esses caras que o próprio Alan Moore lia quando ele era novo, esses caras, eles faziam um tipo de quadrinho que ele era acessível para a classe trabalhadora. Eu consigo ver, nos anos 50 e anos 60, a classe metalúrgica na Inglaterra, que era muito forte, lendo EC Comics. Eu consigo ver isso. O que o Kurtzman, o que esses caras faziam, o que o Hollywood fazia e tal, era acessível e poderia ter ditado a direção do mercado. E ele está falando que isso não aconteceu. Eu acho que esse é o ponto da discussão. Um dos pontos dele é que os quadrinhos estão só pra moleque, pra velho adulto, assim, sabe? Também. Então, mas o quadrinho mainstream norte-americano, dessas grandes sagas de coisa derivada, e de um levando pro outro, fazendo as pessoas comprarem cada vez mais, quadrinhos cada vez mais caros. Mas o quadrinho pé no chão, formato mais em conta e tal, existe ainda, é que é isso que a gente falou, ele olha muito pro quadrinho norte-americano. Mas, por exemplo, se você levar pra Bonelli é um quadrinho que funciona para qualquer público ainda, sabe? Isso nós descartamos lá no começo, falando que ele não fala de Japão e de europeu. Porque se vier pro Brasil, tem Turma da Mônica também. Ele não tem Turma da Mônica, vendido barato ainda. Então, ainda é feito isso, sabe? Ele tá criticando a Marvel e DC. Eu acho grandes sagas, quadrinhos muito requentados, histórias muito parecidas com o que já foi feito, sem tanta criatividade, e que faça as pessoas gastarem cada vez mesmo, mais, né? E mais. Sim, quando ele fala da temática, ele tá criticando o emburrecimento das ideias presentes nos quadrinhos e coisas assim, que é só isso que você acabou de falar, é só uma requentada eterna de coisas que ele e que outros fizeram da geração dele. Isso. Ele vê mexe isso. Na lixeira dele direto, ele fala. Né? Mexe na lixeira dele direto, o tempo inteiro, é sempre um pastiche, como o Bruno comentou, do Watchmen. Ele critica esse tipo de quadrinhos feito por grandes editoras que estão tentando agradar mais gente possível também, sabe? Aquele papo lá, não tem mais esse lado dentro da... Não tem não, né? Numas, né? Às vezes aparece, assim, um outro autor dentro dessas grandes editoras, assim, né? Uhum. É que o Alan Moore também, pelo jeito, ele nem lê mais quadrinho da Marvel e DC. Ele não tá ligado, pelo que eu sei, não tá ligado nos bons autores, nas boas fases que saíram depois dele virar as costas pro mercado, até onde eu sei. Existe essa centelha criativa, mesmo dentro dessas casas. Ainda existe vontade de fazer de algumas pessoas. Mas, no geral... Vamos convencionar aqui que é uma grande bobagem. Já faz tempo já que tem grandes sagas aí totalmente bobas e, sei lá, desnecessárias, requentadas de coisas que a gente já viu, né? Acho que é mais aí que ele mira, assim. Eu não vejo esse lado, tipo, o trabalhador não vai curtir porque é intelectualmente demais para ele, sabe? Eu acho
bem equivocado essa Mas, ideia. Danielzinho, o próprio Daniel, Alan você Moore, não é eu realista, cara, amo é o trabalho foda, do Alan velho. Moore. O Alan Moore, ele acabou de escrever Jerusalém. Você consegue ver o pessoal da classe mais simples. Gente, entenda, eu não estou fazendo nenhum tipo de discriminação. Não é essa ideia. Alexandre Calari, eu respiro literatura e respiro quadrinho o tempo todo aqui no trabalho do Pipoca. Eu não tive coragem de ler Jerusalém ainda. Eu não tive coragem. É uma coisa que eu tomei como meta que ainda vou fazer na minha vida. Você consegue ver alguém da classe mais simples lendo Jerusalém, lendo A Voz do Fogo, que é um trabalho extremamente intelectualizado. Desculpa, cara. Mas ele não tá falando de literatura, ele não tá falando de pretensões artísticas aí, Alexandre. Ele tá falando de quadrinho, que ele acha que tem que ter um segmento de quadrinho acessível ao grande público. O ponto é que ele próprio nunca fez esse tipo de literatura e de quadrinhos que ele acha que deve ser feito. Isso que eu quis pontuar. Mas a gente tá embutindo coisa que ele acha que ser feito. Eu já dei o exemplo, o Monstro do Pântano ele fez muitíssimo bem. Qualquer um pode ler Monstro do Pântano. Não, qualquer um pode, mas não é acessível pra todo mundo. Não é uma criança, por exemplo, que é um dos públicos que ele menciona, cara. Não é formador. Não tá transmitindo a ideia pra criança, pro jovem. Não. Tanto que saía já lá na época, direcionado para leitores maduros. Ele fala criança nessa entrevista? Eu não me lembro desse trecho. Ele fala de classe trabalhadora. Ele fala que ele fala jovens. Ele fala jovens. Se tornaram, Moore considera que as HQs se tornaram inacessíveis para crianças e pessoas de baixa renda. Parece ser, mesmo esses exemplos mais dignos, um campo que gera conteúdo principalmente para e sobre pessoas de classe média. Mas criança quando ele fala também. Inacessível... Aí ele fala assim, jovens, ele fala, nas mãos certas, quadrinhos poderiam se tornar um campo onde ideias úteis, poderosas e potencialmente libertadoras, apresentadas de forma atraente e envolvente, poderiam ser transmitidas a jovens e pessoas pobres em toda a sociedade de maneira rápida e cativante, a quem mais precisam dessas ideias. Eu não vejo um jovem vendo Monstro do Pântano e conseguindo se interessar. Mas você não... O V de Vingança, por exemplo, me pegou quando eu era jovem, bicho. Aquilo lá me deu um combustível, tipo, pra ser contra o sistema muito grande, assim, quando eu li, assim, sabe? Mas você era classe média, você não era classe baixa. Classe média, eu tô falando de mim, né? Não sei dos outros, né? Mas tem esse potencial. Sei lá, eu consigo ver o V de Vingança inspirando pessoas, assim, sabe? Acho que desse tipo de coisa que ele tá falando, jamais subestimar o seu leitor. Você não sabe se tem um gênio vendendo pão na padaria. Jamais subestimar o leitor e tornar acessível, em termos físicos, quadrinhos que dê pra falar com a massa, assim, sabe? Pra virar mensagem. Tá falando de indivíduos. É claro que indivíduos existem em todos os tipos, nas mais diversas esferas da sociedade. Aqui nós estamos falando mais de uma coisa de massa. Massa, que é o que é interessante para ele. Na mente dele, se tornou um produto de classe média, na geral. Ele tá dizendo na fala dele que nenhum pobre lê gibi? Não, ele não tá dizendo. Ele mesmo tá partindo do pressuposto de que hoje menos pessoas pobres leem gibis, porque gibis se tornaram para a classe média. Ele tá dizendo que não tem nenhum pobre que lê gibi? Não, porra. Óbvio que ele tá falando de massa, mano. E aí, nesse sentido que eu tô partindo do meu raciocínio também, da questão de massa, da maioria. É claro que vai ter alguém do jeito que você falou esse exemplo, vai ter, mano. Mas nós estamos falando da maioria, e eu não acho que ele fez obras que se formatam para essa maioria que ele defende. Mas aí que tá. Primeiro, a massa. O sistema tá assim, que as pessoas deixaram de ler quadrinho por conta própria, assim, ninguém gosta mais de quadrinho, ou o movimento da indústria mesmo que afugenta as pessoas, assim, sabe? Por ficar cada vez mais caro. Eu acho que isso, porque ele tá considerando rede social, streaming, tecnologia, ele tá considerando tudo isso, cara. Isso que eu ia falar, até fomento cultural, a economia, interesse dos governos em fazer uma base de leitores muito grande, tudo isso tem que ser discutido, sabe? No fim das contas, o Alan Moore tá jogando... Deixa eu só terminar. Não é só isso, gente. Ele tá jogando a culpa toda na carga das editoras e dos criadores. É isso que ele faz com essa entrevista dele aí. Ele joga a carga da culpa tudo nessa galera. Ó, a turma não tá dando gibi porque vocês não estão fazendo gibi pro público certo. O que não é tão bem verdade assim, porque é o que nós falamos. O público tá menor mesmo. Porque hoje em dia o interesse é menos no gibi e mais no joguinho, no gacha ali do celular, na rede social, no scrolling infinito. Na novela de IA de frutinha, tá? Então, aí não é só culpa da galera. Aí o que os caras vão fazer? Beleza, mano, beleza, ó. Essa turma aqui eu já perdi mesmo, porque a economia levou pra esse lado.
o mundo levou para esse lado, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou manter meu negócio? Beleza, tem aquele público ali que já tá interessado, eu vou fazer obra para aquele público. É um pouco isso também, que é o que eu tava falando lá atrás, né? Antigamente, pulp era vendido a 10 centavos, tal. Hoje eu não consigo imaginar uma horda de pessoas comprando um livrinho que custasse 10 centavos. E eu acho, cara, que teve sim essa modernização, não só no formato, mas na temática. Isso afasta, de certa forma, o público. Que nem eu disse, eu consigo ver o inglês metalúrgico dos anos 50 e 60 lendo EC Comics. Eu não consigo ver essa mesma galera lendo Prometeia. Da mesma forma como, da mesma forma como o jazz era acessível, quando, caras que iniciaram o jazz estavam tocando, o free jazz não é acessível hoje. O jazz era uma música de massa, certo? Que todo mundo escutava. De repente, quando os caras mudaram essa linguagem e tornaram uma coisa completamente maluca, você só vê essas bandas tocando em lugares pequenos para públicos restritos. A própria linguagem afastou o público da massa. Eu acho que é um papo difícil, eu acho mais mercado do que indústria, Alexandre, do que qualquer tipo de coisa, porque o jazz acessível mesmo, lá na sua origem, nos clubes, né, dos Estados Unidos, o Miles Davis já estava fazendo música muitíssimo cabeçuda para uma galera que estava pagando pouco, para a galera que não tinha necessariamente condição de comprar disco, coisa do tipo pagar essa pagar música muitíssima cabeçuda, Danielzinho, ela era uma música bem diferente do que a gente começou a ter no free jazz dos anos 90. Bem diferente, cara. Tem jazz aí que é inteiro dissonante. Tem jazz aí que não tem tema. Tá? Tem jazz que os caras estão fazendo só improviso. E a música tem esse lugar também. Não tô criticando isso. Só tô falando que não vai agradar as massas. Não sei, eu acho que quando você vai agradar as massas. Um hard bop ali que parece uma coisa super cabeçuda, a gente tá falando de anos 50 de uma galera desfavorecida que podia ver os shows também, sabe? Eu não tô falando. O jazz não é tão fácil assim de discutir também, não é como se fosse ter ficado difícil nos anos 90. Nos anos 40, nos anos 50 já fazia jazz muito difícil e a galera curtia. Por isso que eu acho que talvez não seja na questão artística, é na questão só do público. Eu acho que tem a grande discussão aí, e me parece que o Alan Moore tá indo pra isso, é do mercado e da indústria, sabe? É aí que eu tô querendo falar. A indústria, falando até do jazz, mas voltando para os quadrinhos, olha aquilo lá e fala, aquilo lá que os pobres estão gostando, se eu pegar aquilo, me apropriar, formatar e vender como um negócio luxuoso, eu vou fazer elite e eu ganho mais. E aí o produto é ressignificado. A mesma coisa aconteceu com a cultura de quadrinhos. Quadrinho, a gente cresceu num ambiente em que era negócio de nerd, assim, totalmente, igual ele fala lá, marginalizado. Não tinha interesse do mainstream em falar de quadrinhos. De repente a turma, quadrinho tem um público ali que gosta, mano. Eu consigo pegar aquilo lá e transformar em pop. Aí eu vou vender camiseta na C&A, eu vou vender na Renner, eu vou fazer canequinha, eu vou lotar os parques de diversão com um monte de produtinho, e eu vou fazer de um Homem de Ferro que ninguém conhece, um bagulho herói do mundo, assim. Vou vender capacetinho tecnológico, a mãozinha pra criança na rap. Então, transforma um bagulho que antes era da classe trabalhadora só em produto pra todo mundo mesmo, sabe? Produto da elite mesmo. Vou ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguir com isso daqui. Eles se apropriam e transformam o produto só. Eu falo que o Bruno fica melhor a cada dia. Esse é o ponto da discussão, acho, Bruno. É coisa da industrial mesmo, do mercado. Exato. Não estão falando de capacidade artística, não estão falando de capacidade de entendimento por qualquer pessoa também. do mundo. Ele tem os dois pontos aí, eu acho, no texto dele. Tem tanto o ponto comercial como o ponto da temática, eu acho que tem também. É que a temática muda dependendo do seu patrão. Dependendo do que o patrão dessas grandes indústrias te pedem para fazer, você pode fazer algo estúpido, achando que é isso que vai vender, ou você pode tentar lutar e fazer algo inteligente, que às vezes acontece também. Esse é o lance. A capacidade artística não está em xeque, a capacidade de entendimento de qualquer ser humano ao redor do planeta também não é o ponto de discussão. A discussão é indústria e mercado. O ponto é que você está partindo do princípio de que todos os seres humanos são iguais e eles têm as mesmas referências. A capacidade de entendimento das pessoas. Você acabou de dizer isso. Você está partindo desse ponto, sim. Você acabou de dizer exatamente isso. Você pausar o vídeo e voltar, foi isso que você falou. Tá bom, me fala. E eu tô dizendo que, na verdade, a capacidade de entendimento das pessoas, as pessoas têm capacidades ilimitadas. Ponto. Mas a capacidade de entendimento, de compreensão, está ligado às referências que essas pessoas têm, ao meio que essas pessoas tiveram, à acessibilidade que elas tiveram a determinada educação, as condições,
Se a pessoa cresceu, sei lá, em condições difíceis na infância, se ela não comia carne, se ela não tomava leite, se ela não sei o que lá, ela obviamente não vai ter o mesmo desenvolvimento, cara. Ela já está nascendo defasada. Tá numa luta para sobrevivência, né? Primeiro, uma luta pra, exatamente. De Maslow lá, né? Os entendimentos das pessoas, a única forma de fazer justiça nesse mundo é entender que as pessoas são diferentes, que elas vivem em meios diferentes e elas têm que ser tratadas diferentemente. Esse é o lance. Por isso que a gente tem que taxar bilionário. Por isso tem que taxar, porque eles são diferenciados, porra. Por isso tem que taxar esses filha da puta. Porque é a única forma que você consegue fazer justiça às pessoas menos privilegiadas e buscar nivelar a balança. Esse é o lance. A capacidade de entendimento de todo ser humano é ilimitada. Isso eu concordo com você. Mas isso que eu falei, pô. Mas infelizmente a nossa sociedade, ela impede que as pessoas tenham essa capacidade. Você acha que a pessoa... Você está concordando com tudo que eu falei, basicamente. Eu tinha entendido você fazer uma colocação diferenciada. Você concordou com tudo que eu falei. Eu estou falando que o problema é o mercado, estou falando que o problema é econômico, estou falando que o problema é social, não estou falando que o problema é capacidade artística ou capacidade de entendimento. Você está concordando com tudo que eu falei, Ale. Não, mas vocês não concordam também que nesse texto, o Alan Moore, no fim das contas, parece que ele está culpando os criadores e as editoras, como se elas estivessem escolhido ir para esse lado, a bel prazer delas, sendo que não é muito assim também. O mercado tem muita gente mas elas escolheram. Mas as editoras escolheram. Tem editor que chega para o artista e fala, eu quero essa obra aqui, ó. Eu quero desse jeito aqui. O artista tem que escrever o que o editor encomenda. Já disse isso na minha fala também. Já disse isso também. Em cima dele fazendo essa encomenda, entendeu? Então, beleza, a gente concorda com o Alan Moore, concorda, mas o Alan Moore tá jogando a culpa em uma galera que não é culpada, no fim das contas, mano. Porque é isso ou morrer de fome, ou não fazer a arte dele, entendeu? A culpa é do mercado, que pegou esses produtos, pegou essas ideias e transformou em produtos. Elas foram transformadas em produtos. E agora, daqui pra frente, é só pior. É IP. Ninguém mais fala em ideia, não, é IP. Qual que é a minha próxima IP? Qual que é a minha próxima IP? Aí por isso que a Marvel e a DC fica só requentando os mesmos bagulho. E trazendo toda hora. Logo vão ter uma morte do Superman nova de novo, igualzinho no passado. É questão de tempo. Por causa disso daí, mano. Só que ao mesmo tempo eu entendo sim que o Alan Moore é parte um pouco disso, de transformar as histórias que antes eram pra criança em histórias mais pra adulto. Porque foi o que ele fez. Ele fez um trabalho intelectual fudido que empolga mais adulto do que criança. Mas eu retomo aquela sua história, não é o Mandurinha que faz verão, sabe? Não é o Alan Moore querer fazer o meio maduro, fazer uma história, 2 histórias maduras, com um nível intelectual muito alto. Que é o problema. O problema foi a indústria depois da Marvel e DC entender que isso é padrão e ter mudado tudo e desencadear no que a gente falou aí já, sabe? Isso. O Alan Moore não é o problema, a capacidade artística não é problema. Não, o Alan Moore não é problema, mas eu acho curioso ele falar que ele gostaria de histórias que ele mesmo nunca fez. Ele fez! Daniel. Todas deles são pra adulto. Fala mais Monstro do Pântano. Não é pra criança. Não tô falando de criança, Drago. Eu tô falando de quadrinho acessível pra um monte de gente, pra jovem. Você acha que jovem não consegue ler Monstro do Pântano? Claro que consegue. Todo mundo leu Monstro do Pântano quando jovem lá. 15 anos, pelo menos. Aí já é... Você tá falando jovem com 9 anos, 10 anos? Tô falando de 14 anos, 15 anos, 16 anos de formação pra caramba. Quando você pega aquelas coisas lá. 9 a 15 anos, assim, não pega Monstro do Pântano. O Alexandre, ele é o Monstro do Pântano com quantos anos, Ale? Eu devia ter uns 9 anos. É jovem, porra. Aí, ó. Isso, 9, 10 anos. Aí, pronto, tá aí meu argumento, caralho. Pronto. Você curtiu com 9 anos. O Monstro do Pântano, caralho. Porra. Não necessariamente você precisa compreender tudo, mas ali, leu criança, leu adolescente, leu jovem, porra. É isso que eu tô falando, caramba. Ele fez sim. Para de achar que o Alan Moore é só um cara que escreve difícil, cabeçudo e totalmente difícil, assim, inacessível. Ele foi tornando cada vez mais complexa a arte dele, né? Isso a gente não pode negar. Maravilhoso isso. Se a gente vai vendo o grau de complexidade, né? Ele vai tornando cada vez mais cabeçudo em termos de tudo, né? Se a gente fizer uma análise, até o último quadrinho que o Bruno falou, que a Devir lançou, o Almanac da Magia, lá que o Bruno falou que não vai ler de jeito nenhum, é a coisa, o ápice da cabecice, né? Ele foi ficando cada vez mais, então, né? E como é, a Monstro do Pântano foi embalado fazendo dessa forma. O que eu não vejo problema nenhum no Brasil. Por isso que o Ale viu também na época. Já na DC saiu. Eu não vejo problema nenhum. Então, mas eu não vejo problema nenhum o cara ir tornando cada vez mais complexas as obras dele. Eu acho que ele, como artista... Não, eu acho também foda. Eu acho louvável. Desafiar mesmo.
Eu acho foda também. Às vezes o Danielzinho tá entendendo que eu tô atacando o Alan Moore por ele ter feito essas obras. Não, eu só tô erguendo... Tá, você queria que o Alan Moore fizesse zine infantil pra distribuir aí por aí? Não, e... eu só tô erguendo o fato e cada de vez mais imbecil? Não. Eu tô erguendo o fato de achar curioso que ele pode ser um ponto fora da curva dentro da indústria, que ele critica, enquanto que a indústria em si não pode. Eu achei curioso, eu achei um pouco de hipocrisia dele. Eu achei. Não sei. Nesse caso eu achei. Tipo, não, eu posso me destacar, eu posso fazer quadrinhos indicados para leitores maduros. Então, assim, Monstro do Pântano saía assim lá fora. Aqui foi embalado na revistinha Super Amigos. Lá fora era indicado para leitores maduros. Enquanto ele tá. Leitor maduro é acima de 18. Enquanto ele tá falando que não, que a indústria se afastou dos jovens. Cara, você também se afastou? Por que os outros da indústria não podem? Só você pode? Só o seu diferentão? Só isso que eu tô dizendo, tá ligado? Enfim, já falei que não acho que é por aí. Já falei, já dei meus argumentos, não é por aí. Eu acho curioso. Não é esse o lance que ele tá falando. A discussão dele é muito maior do que somente jogar a culpa na costa do público de quadrinhos. É o mercado de quadrinhos norte-americano inteiro que se voltou para essa lógica muito mais capitalista e mercadológica. Mercado, não artistas especificamente, né? Porque artistas tem de monte, tem um monte de gente boa fazendo um monte de gibi. Tem gibi, inclusive, aquele, sei lá, o Homem Cueca, o Super Cão, é o quadrinho mais vendido dos Estados Unidos, sabiam disso? Sim. E o Alan Moore não tá ligado. Vendeu mais de 1 milhão de cópia lá. Tá vendo? Bom, mas é isso. A matéria rendeu, velho. Eu gosto de discutir essas coisas com vocês. Só tem espaço no Clarim pra isso, mano. Pra bem ou pra mal, você vê a figura que o Alan Moore é, né? Ele sempre, uma frase dele, ela fomenta aí vários pontos de vista diferentes. O Danielzinho faz uma colocação, você faz, eu faço outra. Um enxerga aspectos na fala do outro. Ele tem esse poder, né? Ele tem essa força aí. E que nem o Daniel falou no começo, ele pensa muito. É um pensador moderno aí, é um filósofo moderno que, por um acaso, ele não dá palestras de filosofia nem nada disso, mas ele trabalha aí no mundo dos quadrinhos e agora no mundo da literatura, mas ele é um grande filósofo e são poucos caras que têm essa força aí de despertar essas discussões e que mobilizam tanto o público, né? E eu acho importante o Daniel estar aqui também fazendo esse papel de explicar um pouco pra galera que nós não estamos discriminando ninguém. Porque tem uma galera que pega os nossos comentários aqui e tenta desvirtuar e falar lá o que o Bruno Zago tá falando, não sei o quê. Não. Então o Danielzinho fez bem esse papel aí da prova de haters. O meu objetivo aqui é não deixar vocês falarem tantas bobagens, Dago. Não deixar ninguém... Espero ter contribuído. E espero o mesmo de vocês. Quando eu estiver falando bobagem, por favor, pontue. Não ser cancelado, não. Nós só estamos discutindo as coisas na boa. Aê, mais um Clarim quinzenal. Boa viagem, Alexandre Calari. Vai com Deus e traga muita coisa boa. E mantenha contato conosco lá e não some, hein, mano. Não vai licenciar nada sem falar pra mim. Tipo o Daniel, hein, velho. Só você pintar um Alan Moore lá, eu licencio na hora. Pronto. Na hora. Aí fechou. Galera, estamos aqui toda quarta, sexta e domingo. Esse faz um Clarim quinzenal que você ouviu ou no YouTube ou em todas as plataformas de podcast em que ele está incluído. Tamo junto. Até a próxima.